Olá pessoal, sejam bem-vindos. A previsão de hoje é para o jogo Fluminense-Cuiabá. Dois times que estão em situações muito difíceis no finalzinho lá da tabela. E amanhã eu faço a confirmação. Hoje é só uma prévia que está no caminho desses dois times. E que a torcida pode esperar, pelo menos que está dando hoje no tarô. Vamos lá? Fluminense, Cuiabá, Campeonato Brasileiro. Uma carta para o Fluminense, uma para o empate, uma para o Cuiabá. O Sol demonstra que mesmo nesse momento muito difícil que o Fluminense está passando, existe muita energia de vitória, de querer dar certo, de querer fazer o certo. Há também muitas preces, muito pensamento positivo da torcida, alguns até muito desanimados, mas acreditando, mesmo desanimados, até porque a situação leva a isso, né, esse sentimento. Mas existe aqui a possibilidade do refazimento, que é o Sol. O time tem que fazer pela parte dele. Fazer finalizações, ataque, cuidar da defesa, enfim, o que um time de futebol tem que fazer. Mas no caminho tem possibilidade sim de esperança. O Sol tá aí. Apesar das nuvens, né, que estão encobrindo o Fluminense, o Sol tá brilhando sim. Empate, a temperança. Existe sim uma possibilidade de empate nesse jogo. A roda da fortuna. Cuiabá com muito desequilíbrio e sem rumo, sem direção, mas nesse jogo ele vai ter momentos de ataque, de perigo até para o Fluminense e momentos de extrema fragilidade, deixando possibilidades do gol para o Fluminense. No final do deck, a louca demonstra um jogo de dois times muito aflitos e que podem tomar decisões que podem mudar o resultado desse jogo. Eles têm que procurar um equilíbrio. Mesmo com a situação assim complicada, esse jogo vai ser para aqueles que conseguem segurar a parte emocional. Porque se fizerem ataques sem planejamento, o jogo está dizendo muito isso. Vai ser de quem não está vigiando. O outro pode fazer um gol. Por enquanto, boas possibilidades para o Fluminense e empate. 3 cartas para o Fluminense, uma para o empate, 3 cartas para o Cuiabá. Fluminense, a estrela, como foi dito, mesmo com as nuvens, a estrela está brilhando. Muitas possibilidades de permanecer na Série A. Muitas possibilidades. Mas o time tem que fazer por onde? O time tem que tentar, nesse caos todo, buscar o equilíbrio. O sol está no caminho e a estrela. O dia e a noite. A força da estrela e a força do sol. Então, caminho para o Fluminense. A bruxa. Fluminense nesse momento buscando com a equipe, com o seu técnico, estratégias. Estão estudando para esse jogo, para dar o melhor. O imperador, força de atitude. O Fluminense tem que agir
com equilíbrio, força, atitude, mas com planejamento e segurança. Não pode entrar em campo apenas com o desespero e a vontade. Tem que colocar em prática tudo que sabe, porque eles sabem. Eles sabem muito. Só estão num momento muito difícil. O empate. Volta da possibilidade de empate. Para o Cuiabá. Os enamorados estão buscando refazimento, situações de pelo menos um empate, vão entrar em campo pensando a princípio no empate. E o Fluminense dando brechas, aí sim que eles vão tentar fazer o gol. Mas a princípio o empate. A Imperatriz entram decididos a dar uma resposta, pelo menos moral, à equipe, como foi falado. Tentar a vitória, mas a princípio estão com uma mentalidade mesmo de um empate. A Justiça, um time que precisa provar a si mesmo que vai se refazer, estão pensando muito para ano que vem, como podem resolver a situação, mas estão muito desequilibrados em todos os sentidos. A Temperança, para mim é um jogo que dá muito empate, mas aqui mostra também a necessidade do equilíbrio. Esse jogo fala muito sobre isso. Entrar em campo com determinação, equilíbrio emocional. Dito isso, a previsão, a princípio, para o jogo Fluminense-Cuiabá é empate com muitas possibilidades para o Fluminense. Não demonstra o Fluminense descendo. Por mais difícil que esteja, o jogo mostra um caminho, uma luz muito grande. E isso, ao meu ver, ao que o tarô fala, as possibilidades são muito grandes do Fluminense permanecer na Série A, mas também vai depender muito dos seus jogadores, de entrar em campo com determinação, equilíbrio e estratégias. Amanhã, quinta-feira, no dia do jogo, eu farei uma breve conferência do resultado que eu gosto de fazer no dia. Essa é apenas uma prévia para as duas torcidas. Com muito respeito eu faço esse jogo, sabendo da situação difícil que está essas duas equipes, mas com fé e esperança tudo pode acontecer. Um beijo para o Fluminense, e se tiver alguém do Cuiabá aqui, um beijo, meus respeitos e consideração a vocês. Tchau!